Opa. Voltei para mais um episódio desse quadro lindo, carinhoso, amado, respeitado, que é o PR, onde eu tiro todas as... Não só eu, na verdade, vários experts aqui da Rocket tiram as dúvidas da galera da comunidade de uma maneira mais descontraída e leve. E eu tô mais uma vez aqui com o Léo, que hoje ele não vai deixar o salve. Quê? Não vai. Na verdade, a gente vai voltar pros primórdios do PR. Eu quero que tu larga o café e faça assim na frente da câmera. PR23! Gravando! PR23! Gravando! Vamos lá agora então, começando com as perguntas. Nós temos a primeira pergunta do Kalel Roman, ou Roman. Ele falou, salve Diego, tranquilo? Salve Kalel, tranquilo. Seguinte, eu tenho notado no meu decorrer da jornada de programador que eu tenho cada vez menos programado de fato com lógica e usado mais ferramentas prontas que fazem o que eu preciso fazer. Exemplo, como quando eu uso uma função que passo N parâmetros e pego o resultado para usar como preciso. Isso, apesar de ajudar, frustra um pouco porque perde o desafio. Queria saber se tu tem alguma dica de como sair dessa situação de encaixar pecinhas para conseguir criar soluções mais próprias e autênticas. Abraço. Então, Kalel, na verdade isso vai muito do momento da tua carreira. Isso vai variar diversas vezes e depende muito do que você faz na empresa que você está trabalhando. Tem empresas onde você vai ter um pouco mais de liberdade para criar soluções novas e não só replicar ou dar manutenção naquilo que já existe. Quando você cai muito nesse momento de você apenas dar manutenção para um software que já existe e não criar novas funcionalidades, não ter aquele contato direto com quem entende da regra de negócio, com PO ou alguma coisa assim, pode ser que você caia nesses problemas, digamos assim, que é o que você sente falta. Eu não acho que é diretamente um problema, porque, na verdade, existe mão de obra para todos os tipos e todos os níveis de problemas, mas você pode acabar caindo nisso. Se você quer se desafiar, o que eu recomendaria para você, talvez, é tentar escolher uma empresa que esteja mais early stage, mais uma startup que está se descobrindo, porque no cenário dessas empresas, o que vai acabar acontecendo é que, como o cenário ele é muito caótico e muito hipotético, cada semana, cada mês, tudo que você precisa desenvolver vai talvez mudar o rumo, vai trocar de direção. Então você vai ter que sempre estar criando, pensando e materializando coisas novas no dia a dia. Então, basicamente, essa é a minha dica. Mas lembrando que não existe problema nenhum de você gostar desses dois formatos de programação diferentes, né? Desse formato mais caótico do cenário de startups ou de um formato um pouco mais estável, com menos abertura para você implementar coisas novas, regras de negócio novas, lógicas novas em negócios mais tradicionais. Mas aí você tem que escolher o que fica mais de acordo com o que você tá no seu momento de carreira. E agora a próxima pergunta do Gustavo Santos, ele falou, gostaria que alguém respondesse minha dúvida. Tô aqui para responder. Estou buscando uma nova linguagem de programação para aperfeiçoar minhas skills. Mesmo o JSTS, o TypeScript, podendo resolver problemas de ponta a ponta. Às vezes eles não são a melhor solução para todos os casos, com certeza. Então alguém poderia me dar uma luz sobre uma nova tecnologia? Estou de olho em .NET Core, Python, Kotlin e PHP. Gustavo, é que depende muito do que você quer criar utilizando essas linguagens. Aprender uma linguagem simplesmente por aprender é legal, mas tem que ter um objetivo, né? O que você quer criar com aquilo. Por exemplo, se você vai estudar Python, hoje o Python está muito forte para machine learning, para inteligência artificial, para big data, para essa parte de ciência dos dados. Se você vai aprender Kotlin, você tem que saber que você vai utilizar para desenvolvimento Android nativo. Se você vai aprender PHP, tem as utilidades. Se você vai aprender .NET Core, tem um tipo de empresa onde você vai poder trabalhar usando essas tecnologias. Então depende muito do seu objetivo, né? Agora, para também não ficar numa resposta assim que não tem fundamento nenhum, né? Apesar de eu não saber os teus objetivos, se hoje eu fosse estudar uma nova linguagem, assim, eu acho que eu estudaria Elixir, que é o que eu já estou estudando. Python, eu acho muito massa também. E talvez Go também seria uma linguagem que eu estaria de olho em estudar. Mas, assim, tem que ter objetivo, né? Estudar simplesmente uma linguagem porque você acha que o JavaScript não supre todas as necessidades e ele realmente não supre, eu acho que fica sem fundamento. Então, cuida um pouquinho na hora de escolher, porque senão você vai acabar se desanimando no meio do caminho se você não tiver um projeto real, alguma coisa para colocar aquela linguagem em prática. A próxima pergunta é do Railan Soares, ou Railan Soares. Ele mandou, pergunta pro PR, estava dando uma olhada no Next.js e achei incrível tudo que ele agiliza no front e no back com funções Lambda na Vercel. Esses dias esbarrei no AWS AppSync e achei incrível conseguir criar até aplicações real-time com esquema de PubSub e APIs GraphQL, com AWS Amplify, se não me engano. A pergunta é, sabe se na Vercel tem ou planeja ter algo do tipo? Temos alternativas para isso no mercado?
Não, até agora, na verdade, o que eu acho que é plano da Vercel é a gente ter simplesmente esse ambiente Jamstack com funções serverless pra gente conseguir executar operações no back-end. Não sei e provavelmente não tem nenhuma ideia, eles ainda não têm nenhuma ideia de ampliar isso, incluindo essas funcionalidades como você mencionou. Eu também não sei de alternativas que fujam dessa nuvem da AWS ou da Google Cloud para você conseguir ter projetos como esse, né? A próxima pergunta é do André Lopes. Ele mandou, pergunta pro PR. Já virou quase que um código, assim, né? A pessoa bota pergunta pro PR. Pô, eu podia criar, tipo, quando o cara quer ser respondido, a hashtag? A gente já não falou isso? Hashtag PR. Sim. Sim? Já falou? Não. Então. O André Lopes mandou, atualmente tenho desenvolvido com React.js. Como saber quando devo desenvolver com Next.js? André, na verdade, o Next, ele é 90% React. E tem algumas funcionalidades a mais que vão te ajudar a lidar com a parte de otimização da sua aplicação para motores de busca e crawlers, indexadores ou qualquer coisa assim. E também ajuda com questões de performance, caso você tenha páginas que são públicas, que são muito acessadas e que o conteúdo delas não tem um certo dinamismo extremamente necessário quando você consegue gerar páginas estáticas. É complicado falar, mas como a resposta aqui ela seria longa, eu recomendo muito você assistir um vídeo que eu fiz aqui no canal, que faz pouco tempo, onde que eu dou essa introdução do Next e eu falo sobre os motivos por que o Next se tornou tão popular. E lá eu falo sobre Static Site Generation, Server-Side Rendering e as motivações de você utilizar um Next e não só utilizar o React.js com o Create React App da vida que a gente já conhece. O Gabriel Fresato mandou uma pergunta pra gente falando salve, salve. Queria saber se a Context API substitui o Redux. Abraço. Gabriel, eu já falei sobre isso diversas vezes, mas eu acho que vale a pena reforçar. Da forma que a gente utilizava o Redux antigamente, a Context API ela consegue substituir 80% dos casos. Por quê? A gente utilizava o Redux antigamente para qualquer tipo de compartilhamento de informação entre componentes. Isso não era tão legal porque às vezes o compartilhamento de informação ele era muito simples e a Context API consegue fazer isso com perfeição. Mas por que a gente usava o Redux antigamente? Porque a API de contexto do React antigamente ela era muito fraca, muito difícil de ser utilizada e com uma integração bem baixa com o TypeScript ou com outras bibliotecas que a gente tem nesse ecossistema. E quando o Context API, a nova API do Context API foi lançada, o Redux ele perdeu sim sentido em grande parte das suas utilizações. Mas eu não simplesmente deletaria o Redux da vida porque ele ainda é muito utilizado no mercado. Então esse ensinamento ele é válido, né? Você só não precisa levar ele tão a fundo. Existem outras alternativas de gerenciamento de estado que até são mais simples que o Redux que você pode dar uma olhada, como o próprio Recoil, o Zustand e tem várias outras saindo na comunidade. Mas o Context API ele consegue resolver 80% dos casos para compartilhamento de informações entre componentes de uma maneira simples. E sim, vale a pena muito utilizar. A próxima pergunta é do Bruno Adriano Noriler. Ele mandou, estou estudando os livros do Uncle Bob sobre Clean Code e tem como fazer código limpo com React? Cada componente parece que faz coisa demais, tudo sabe mais coisa do que deveria saber. Fica tudo misturado JS, HTML e CSS. Eu tinha estudado e feito um projeto Angular antes e pelo menos nisso o Angular parece muito mais limpo que o React. Então, Bruno, na verdade o que acontece é que quando a gente utiliza uma biblioteca ou um framework de terceiro, a gente tem que acabar seguindo as opiniões estipuladas por aquele framework, né? Você não consegue, por exemplo, ou até você consegue, mas seria meio desnecessário, na minha opinião, pegar, por exemplo, um Rails da vida, um Laravel da vida, que são frameworks back-end, e tentar aplicar uma estrutura, por exemplo, um DDD em cima desses frameworks, porque eles não estão preparados para assumir uma arquitetura como essa. Então, geralmente, quando a gente usa uma lib ou um framework que já vem com uma opinião formada, a gente geralmente segue aquilo. Mas agora, falar que a gente não consegue aplicar código limpo no React é um pouco errado, porque na verdade o código limpo ele é um conjunto, né? O Clean Code ele é um conjunto de ideias, de normas, de hipóteses, onde a gente vai conseguir aplicar desde nomenclatura para variáveis e para funções, desde organização do código, mas a gente consegue aplicar muita coisa disso dentro do React, sim, sem problemas. Agora, o que eu acho que tu tá querendo se referir é mais a questão de abstração do código, desacoplamento, de lógica, de camadas, né? De infraestrutura e tudo mais. Isso dá para aplicar, mas
na maioria das vezes, talvez não valha a pena, porque quando a gente lida com React, como eu falei, a gente está lidando com opiniões já formadas. Se a gente tentar incluir muito esforço aplicando algum pattern de DDD, por exemplo, dentro do React, a gente talvez vai gastar mais tempo do que aquilo vai ser benéfico pra gente. Eu nunca apliquei, por isso eu não tô aqui dando uma opinião do meu caso de uso, se vale a pena ou não, porque eu realmente nunca senti essa necessidade, digamos assim. Mas eu acho que vale a pena o teste ou até procurar por outros recursos de outras pessoas que já tenham aplicado para ver o que vale a pena ou não. A próxima pergunta aqui é do Júnior Trogilio, ou Trogilio, exatamente. Diego, tudo jóia? Tudo jóia. Sou muito perfeccionista, gosto bastante de uma estrutura de pastas que basicamente é colocar a pasta styles junto com o index dentro da pages. No Next.js, teria uma forma de ignorar esses arquivos styles no build para saciar meu perfeccionismo? Sim, Marcelo, é só você iniciar esse arquivo com um underline, então você bota underline styles e aí você consegue utilizar. Eu acho que era essa a resposta, não tem muito mais como eu prosseguir na minha resposta. É isso aí, Marcelo, valeu. O Felipe Antoniati mandou uma pergunta pra gente aqui falando, pergunta pro PR. Quais são os projetos que mais chamam a atenção dos recrutadores? Fazer um clone completo da Amazon e do Netflix, fazer UI clones de páginas simples, criar projetos do zero ou todas as alternativas anteriores? Eu acho que é um mix entre as alternativas, Felipe. Eu acho que clone te ajuda se você está procurando uma vaga principalmente focada em front-end, mobile, essas coisas assim. Mas com certeza criar projetos do zero que tem a sua cara, que nenhuma outra pessoa tem, ou pegar esses clones e adaptar eles com a sua cara, trocando as cores, colocando novas funcionalidades, é o que mais vai trazer resultado. Ter projetos que se diferenciam dos projetos que as outras pessoas já têm é o que realmente vai fazer o grande diferencial para você. Uma das coisas, se você já tiver o objetivo bem definido, por exemplo, eu quero entrar para trabalhar num Netflix, sei lá, vou jogar qualquer coisa assim. Se você tiver projetos que têm regras de negócio associadas com a empresa que você quer entrar, então, por exemplo, vou entrar na Netflix, quero entrar na Netflix, você criar um projeto que mexa com vídeo, que mexa com transcoding, que mexa com encode de vídeo, lidar com codec, essas coisas assim, você já vai ter um outro olhar perante aquela empresa. Isso eu dei um exemplo de uma empresa um pouco maior, mas qualquer empresa pode ser legal. Por exemplo, quero entrar para uma empresa que lida com software para dentista, né? Se você tiver algum projeto ali no seu portfólio que já tenha essa ideia, é super válido e vai conseguir te dar várias cartas aí na hora de você fazer um processo seletivo. E agora a última pergunta, não sei se é bem uma pergunta, do Adriano Alves. Ele falou, tô tão bitolado que achei que PR era para pull request. Então, na verdade, foi uma analogia que a gente fez entre perguntas e respostas e PR, que todo mundo conhece da programação de pull request lá dentro do GitHub e dos outros serviços de repositório de código. Mas é uma analogia válida, Adriano. E é isso aí, agora a gente finalizou as perguntas e não esquece de deixar um comentário aqui embaixo com a sua pergunta pra gente estar aqui semana que vem respondendo. Então, bota a hashtag PR que a gente já decidiu nesse quadro, que vai ser nesse episódio, que vai ser a hashtag oficial. E é isso aí, Léo, quer se despedir? Manda um salve aí, que o Ness tu não mandou um salve ainda. Salve! Valeu, galera.